Nós estamos vindo aqui de um tempo de muita busca, Uhum. que de repente nós fomos bom, Parece que né? fomos nocauteados, né? Parece que Nocauteados, nós fomos né? nocauteados, né? Fomos nocauteados e alguns estão assim, como que o que Deus, o que está acontecendo? Uhum. E essa é a questão. Você acha que por essas questões a igreja esfriou e precisa buscar? Eu acho, Glaucio, que no meio da batalha, dessa guerra que nós passamos, estão falando a título de Brasil, Sim, eu acho que em algumas áreas nós fomos infantis, sim, fomos meninos. E muitas das vezes nós trocamos os valores. E a sim, gente tem que reconhecer isso, sim. né? E fazer o quê? Né? E eu acho que nessa troca de valores, talvez nós nos envolvemos com algumas coisas que não era para nós nos envolvermos, tomamos alguns partidos. Eu não estou falando aqui de partido político, não, estou falando de causas, Sim, né? sim. E às vezes defendemos causas que não era para nós defendermos, era para nós estarmos Uhum. em um lugar somente, Sim, né? Mas como a gente é treinado na batalha também, sim, né? E como você falou assim, parece que nós fomos nocauteados, parece que poxa, a gente orou tanto, a gente adorou tanto, a gente adorou sim. muito ali naquela MCN, Verdade. e convocações e mais convocações e convocações e mais convocações, e Deus falando, e Deus continua falando, que uma coisa nós temos certeza, a nossa oração e a nossa adoração subiu ao trono da graça. Aleluia. Agora, elas são depositadas em algum lugar, em taças, né? E essas taças, uma hora, elas vão ser lançadas. É interessante que lá em Apocalipse diz assim que cada ancião, ele tem uma harpa, mas ele não tem uma taça, ele tem taças. Uau. Né? Quando a gente logo pensa assim, um tem uma harpa e uma taça. Não, a Bíblia diz que ele tem uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos Dos santos, santos. né? Então, muita coisa que subiu, querido, Sim. uma hora vai ser entornada para a terra, Derramada. vai ser derramada, vai ser derramada. Então, hoje nós estamos nessa expectativa, né? Mas a Sim, palavra que Deus deu, e nós estamos caminhando nela através do nosso pastor, né? sim, Está em 2 Crônicas, capítulo 20, que é um texto muito conhecido da batalha de Josafá, sim, né? E diz assim, e veio aquela ameaça, né? Aquele confronto, aquela batalha, e Deus se levantou um profeta, levita, sim, profeta, né? sim. E deu a direção, aqui em 2 Crônicas, aqui a minha Bíblia está até aberta aqui, ó, diz assim, ó, no versículo 18 do capítulo 20, né, diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Prostração é adoração, Sim, né? Aquela mulher cirofenícia sim. se prostrou e adorou, dizendo, né, Senhor, socorre-me. Então, começa por aí. Agora, olha o interessante, versículo 19. Eu vinha para cá e vinha meditando nesse texto e nunca tinha parado para pensar. Eu sempre passei por cima disso aqui, mas quando eu olhei assim, opa, peraí. Você fala de disposição. Sim. Versículo 19 diz assim: dispuseram-se os levitas e os levitas, filhos dos coatitas, né? Uhum. E dos coreitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel em voz alta, sobremaneira. Ninguém mandou eles. Sim. Eles se dispuseram. Entendeu aqui? A questão Exatamente. hoje é que muitas das vezes a gente quer. Querido, deixa eu dizer algo para você. O seu coração precisa estar disposto. Isso é ser voluntário. Sim, Eles se dispuseram. Opa, peraí, o que está acontecendo? sim. Sabe? Então, eu profetizo na sua vida, querido, um tempo de avivamento, de despertamento, melhor dizendo. Disposição. Disposição por uma causa. Né? A palavra que Deus deu para Josafá foi aqui, ó, foi muito clara. Eles se dispuseram, aí no versículo
20 diz assim: pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Versículo 21. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor. Agora sim. Entendeu? Primeiro tem que haver uma disposição, depois você organiza. É o que nós temos que fazer hoje. A profecia vem. Nós temos que agora nos reagrupar, reorganizarmos como um exército. Interessante. Né? E a Bíblia diz que nós temos armas, elas não são carnais, queridos. Elas são poderosas em Deus. E a adoração, ela é uma arma espiritual tremenda, né? Porque o diabo ele não resiste à adoração, ao contrário de adoração à idolatria. Onde a adoração chega, aí tem que sair. Exatamente. Os dagons da vida têm que cair e se prostrar diante do Deus vivo, né? E dar direção, né? Aqui, ó. Então, o que aconteceu? Eu disse para eles: olha, nessa batalha, vocês não vão fazer nada. Vocês não vão pegar na espada. Sim. A espada de vocês é outra. Sim. Então, o que a gente está percebendo hoje, no meio dessa guerra, no meio dessa batalha, a arma hoje é a adoração. A adoração. Sabe? E sabe o que vai acontecer? Deus vai confundir os inimigos. Eles vão se autodestruírem. Aleluia. A nossa luta não é contra carne nem sangue, é contra principados e potestades. E a adoração, ela tem o poder de aniquilar o inimigo, né? E a conferência de adoração, ela tem esse propósito também, de despertar no adorador. Pegar ele, colocar ele aqui, ó, o seu lugar é aqui. Certo. E acontece algo interessante ali, né? Porque há uma liberação de unção. Sim, sim. Ali a gente faz imposição de mãos, unge os adoradores, sabe? E eles, de fato, eles saem de lá, assim, acesos. E mais do que nunca agora, eu vou falar uma coisa para você, né? Eu estou numa expectativa de que algo sobrenatural vai acontecer. Aleluia. Ali, sabe? E sei que vai acontecer, né? E o Brasil tá aí, né? Carente. O Brasil não precisa de artistas. O Brasil não precisa... Entenda bem o que eu vou falar, que eu estou falando, né? E o Brasil precisa de profetas que se movam no espírito da profecia, trazendo a direção, entronizando o Senhor, sabe? E destruindo as obras, os feitos de Satanás na nossa nação. Aleluia. E é tão